Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Globo News levou o senador Ciro Nogueira ao programa da Andréia Sadi e o senador não poupou ninguém. Sadi tentou alfinetar o senador perguntando o que os parlamentares querem do governo, já que todos os militantes estão com sangue nos olhos após o Congresso derrubar o aumento do IOF. Ciro então iniciou um verdadeiro massacre contra o desgoverno petista. Reparem que Sadi tenta o tempo todo interromper o senador ao perceber que ele vai criticar o Lula. É constrangedor o número de vezes que ela interrompe a fala do Ciro. O senhor falou assim, o que a sociedade quer, que a sociedade quer e o que os parlamentares querem. A gente perguntou sobre cargos. O que exatamente os parlamentares querem do governo, senador? Olha, depende de que governo. Se os parlamentares do PT querem aumentar a estrutura do Estado, mais cargos para a companheirada, assaltar as nossas estatais que estão dando um rombo, como estão dando. Não, estou falando do Agora, Centrão, nós né? da oposição, não, nós queremos que se tenha... Eu te pergunto aqui a vocês, desde que se iniciou esse governo, vocês viram alguma medida de contenção de gastos, de enxugamento da máquina pública, de melhorar a gestão? Nada, só se fala nesse país de aumentar a estrutura. Nós temos hoje um foco completamente errado. Mas o quanto dessa... A concessão de serviços, de benefícios que não se pensa mais, se orgulha no Brasil, André, de nós termos alguns estados como o meu, fruto de 20 e tantos anos do PT, de termos mais Bolsa Família do que carteira assinada. Isso é uma distorção. O senador nós temos que mudar essa forma. Só para explicar para o assinante que o senador é do Piauí. Senador, o senhor, eu estou perguntando isso porque a impressão que eu fico é, por exemplo, conversando com muitos parlamentares, é de que há um grande incômodo com essa investigação que está rolando lá no Supremo das emendas. O quanto isso influencia nessa... Eu acho que isso é uma narrativa, né? Me perdoe dizer. Eu quero que, se alguém te cometer erros com questão de emenda, que pague. Eu luto dia a dia por transparência. A coisa que eu mais quero é levar mais recursos para o meu estado. Eu gosto quando seja anunciado, meu nome esteja com essas obras que são executadas. Essa questão de falta de transparência, isso me causa espécie. Nós temos que dar total transparência a essa questão. Agora se fala em questão, nesse país só se fala em orçamento secreto. Cadê esses 100 anos que o Lula dá de sigilo dessas loucuras que são feitas no Palácio Planalto? Então, só essas situações eu acho que deveria ser proibido, e acho que a imprensa como um todo, a sociedade como um todo, proibir qualquer tipo de sigilo com recurso público no nosso país. Isso deveria ser um objeto de aprovação no Congresso Nacional. E eu tenho certeza que se o presidente Lula tivesse coragem de fazer isso, o Congresso apoiaria. Agora vocês precisam se preparar para ver uma das maiores surras do ano na televisão brasileira. Colocaram o militante Valdo Cruz, aquele que queria proibir os memes, para fazer uma pergunta ao senador e ele já chega gaguejando, tentando empurrar para o Congresso uma função que é do Executivo. Antes mesmo de terminar a pergunta, Ciro já está rindo indignado. A cada pergunta que ele fazia, recebia uma resposta fulminante. O senhor dos memes saiu cambaleando, o programa continuou e ele nem participou mais. Pergunto para o senhor, então acho que o Centrão, os partidos de centro, né? Partido de centro, oposição, estão com essa posição, qual eu acho correto, tá? Na hora de olhar cortes. Agora, o senhor não acha que vocês, né? Partidos de centro, partidos de direita, deveriam, então, já que o governo não apresenta uma proposta de corte, vocês não deveriam chegar e falar assim, então, nós vamos fazer o trabalho que o governo quer. Por uma responsabilidade com o país. Eu sei que essa é uma função do governo, eu entendo que essa é uma função do governo, mas vocês não vão tomar a parte dos senhores? Me perdoe. Isso não é função do parlamento, isso é uma função. Se nós tivéssemos sido eleitos, se eu ainda continuasse na Casa Civil, pode ter certeza que eu teria coragem de apresentar qualquer tipo de corte, por mais impopular que seja. Isso é função do governo. Agora o governo quer que o Congresso corte para ele gastar. Isso não tem sentido. Isso aí, em nenhum país do mundo, isso pode ser operacionalizado. O que tem que haver é se ter responsabilidade, o presidente assumir a sua função de governar, botar na cabeça que ele foi eleito presidente para assumir os problemas e as soluções do país. E apresentar e sentar conosco para a gente discutir quanto de gasto. Senador, por exemplo, vocês não poderiam sugerir um corte de 10% nas emendas parlamentares? Podemos. Eu acho que nós temos que fazer
um corte linear de todas as despesas no país. É de emendas parlamentares, é despesa do Legislativo, é despesa do Judiciário, que são absurdas, é despesa dessa quantidade de ministérios absurdos para acompanhar e, principalmente, proteger as nossas estatais que estão dando o maior rombo da nossa história. Senador, a questão dos supersalários, o senhor, eu sei que o senhor é contra a questão do supersalário. Eu cobro todo dia. O senhor cobra, mas colegas do senhor, de partidos de centro, de partidos da direita, não aprovam essa medida. O senhor sabe disso. Não aprovam essa medida. Se for colocado, nós cobramos. Mas já foi colocado. Já foi colocado, senador. Se for colocado, cobramos lá na CCJ todo dia que o relator entregue esse relatório, que a gente vote uma vez por outro. Agora, esse país hoje, infelizmente, é sequestrado pelas corporações que tem esse lobby absurdo no Congresso. Nós teremos que votar essa questão de ser a prioridade número 1 no Congresso, essa questão de supersalário no país. Então, eu acho que as pessoas nós temos que exigir, isso deveria ser uma campanha número 1 também da própria mídia de cobrar que isso seja votado. Mas hoje, no momento em que o Congresso tem tanto poder, e tem poder realmente, né, por conta das emendas, tem muito poder, não está na hora do Congresso também assumir um pouco de responsabilidade no trato das questões fiscais? Você não acha isso? Não eu só acho que já passou da hora, mas nós temos que sentar isso como um todo, não pode ser uma decisão do Congresso. Quem foi eleito foi o Lula, não foi o Bolsonaro. Eu certeza que se fosse o Bolsonaro, nós estaríamos tomando essas atitudes. Nessa última parte da participação do Ciro, o militante desesperado pergunta se o governo virou um pato manco e se o Ciro acha que ainda é possível aprovar alguma coisa antes das eleições. Ciro foi enfático ao dizer que a culpa é do presidente descondenado, que essa conversa de rico contra pobre não cola mais e que a população não tolera mais aumento de impostos. Mais uma vez, os militantes ficam tentando interromper o senador. Senador, eu queria entender um pouquinho o que vem para frente, né? Nós estamos aqui, claramente o processo eleitoral de 26 foi antecipado e muita gente está olhando o governo hoje como um pato manco, um governo que não vai conseguir aprovar a sua agenda no Congresso depois das derrotas dessa semana. O senhor que já foi, o senhor que é presidente do principal partido de oposição e que já foi ministro da Casa Civil, o governo virou um pato manco? Quer dizer, ou seja, o governo consegue aprovar alguma coisa antes do início do processo eleitoral, na sua avaliação? Vai depender muito do comportamento do presidente da República. O maior problema desse governo não é o seu ministro da Casa Civil, que não conversa com os outros ministros, não é os outros ministros que não têm desempenho condizente, é o próprio presidente da República. O próprio presidente da República que hoje se transformou, como eu disse hoje pela manhã, em apenas um chefe de Estado. Ele tem que ter um chefe de governo, assumir. Ele prometeu ao país um Lula 3 e entregou foi um Dilma 3. Isso está muito claro. É um governo que tem um presidente completamente isolado, que se orgulha, né, como a primeira-dama disse, ser analógico. Uma pessoa que não tem conectividade com a sociedade. E a população já não aguenta mais. É uma frustração sem tamanho. E agora vindo com essa história de nós contra eles novamente, que não deu errado em 89, porque a população sabe. O maior inimigo da população não é o rico, não é a direita, não é a esquerda. O maior inimigo da população é a inflação, é o custo de vida, é a violência. E isso que o presidente tem que cair na real, que parece que ele está fora do tempo, né? Nós estamos num momento digital e temos um presidente analógico. Agora, isso significa que, ou seja, uma mudança ministerial, uma mudança de não resolve na sua avaliação, ou seja, isso já Não, de forma nenhuma. Passou o tempo de se resolver politicamente as coisas no país, graças a Deus, entregando cargos para os partidos. Você viu quantos partidos? O meu partido, que tem ministro, todos os deputados votaram contra, né? No União Brasil, no MDB, todos esses partidos. Se não houver sintonia com o que a população quer, nós não vamos ter apoio para qualquer mensagem do governo. E olha, nós não estamos querendo um caos para o país. Eu já disse para o ministro Haddad, para as pessoas do próprio governo, eu estou, ao contrário do que o PT fazia no passado, quando eu era ministro da Casa Civil, que não aceitava nós sentarmos para debater o país, nós estamos abertos a isso, mas não temos mais como aumentar a carga tributária do nosso país, sem ter corte de gastos. Eu pergunto a vocês, quando eu estou com problema com o meu cartão de crédito, com as minhas contas da minha casa, eu tenho que cortar. Será se num orçamento de R$1 trilhão não tem nada para cortar?
Nessa última parte, Ciro já tinha ido embora e os militantes estavam desconsolados. Merval Pereira fica indignado com a situação atual, em que o pinguço já é tratado como carta fora do baralho, e solta todo o seu recalque atacando Bolsonaro, falando em golpe e chegando a dizer que a culpa é da Janja, que não deixa o Lula conversar com outros políticos. Andréia Sadi, então, chega a dizer que Lula é um craque da política em uma cena constrangedora. Alguém da produção deveria levar lenços aos militantes. Mas é isso, o ambiente, e é muito cedo, né? Muito cedo, porque o governo não terminou o 3º ano e já é tratado como um pato manco. É um governo que tem possibilidade de tentar a reeleição e é tratado como se fosse uma peça fora do tabuleiro. Então, realmente precisa... não sei o que o governo vai fazer, mas precisa fazer alguma coisa. O Bolsonaro entregou tudo para o Congresso e foi tratado o golpe dele, né? O Lula, não sei o que pode fazer. E quando você fala da Dilma, Lula não é Dilma do ponto de vista da articulação política. Então havia uma expectativa do Congresso, do Lula 3, de que o Lula, até porque durante ali as articulações do impeachment, Lula entrou. Tentou, num determinado momento, segurar uma ponte com o Eduardo Cunha. Foi para um hotel lá em Brasília e ficou recebendo gente e pedidos. Tentou salvar até no Conselho de Ética, antes até e não conseguiu. Mas o Lula em campo é um ator político que o Congresso sempre teve como um craque. Então, assim, há uma certa observação do que está acontecendo. Volto para aquele meme da Turma da Mônica. O que está acontecendo, eu não sei. Mas eu acho que eles estão identificando o Lula como uma figura do passado. Um líder popular que não é mais capaz de manipular as massas. Eles estão identificando o Lula como... uma coisa, e a atuação da Janja também tem muito a ver com isso, porque a Janja barra os políticos, né? Querendo que o Lula tenha uma vida mais tranquila e tal. E aí ele perde o trunfo dele, que é conversar, chamar para jantar no palácio, ou ficar conversando até tarde, jogando conversa fora, perdendo tempo, teoricamente, mas na prática está montando a sua base. E hoje ele não faz mais isso. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Esse é, sem dúvidas, o pior momento do desgoverno do corrupto. Os presidentes do Senado e da Câmara, que ainda estavam segurando as pontas, largaram de vez a mão do Lula. O mercado financeiro, que em 2022 via com bons olhos o retorno dele, agora parece ter mudado de ideia e quer Tarcísio vencendo no ano que vem. A antiga fórmula do descondenado, de encher a classe mais pobre de benefícios sociais para garantir voto, agora não vai funcionar. Claramente o Congresso demonstrou que vai barrar qualquer tentativa do Lula de levantar dinheiro com aumento de impostos, e a imprensa que já percebeu isso está em desespero. O que vocês acham, pessoal? Concordam comigo que o sistema parece ter cansado do Lula e agora quer trocar pelo Tarcísio? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.